Sobre Lucas. George Walton Lucas Jr. nasceu em Modesto, na Califórnia, filho de Dorothy e George Walton Lucas Sr. Era um apaixonado por automóveis e o seu sonho era ser piloto de corridas, mas um terrível acidente com seu auto Bianchi Bianchina pôs fim a este desejo e mudou a sua maneira de ver a vida. Durante a década de 60, Lucas estudou cinema na Universidade da Califórnia do Sul, uma das primeiras a ter uma cadeira dedicada a essa temática, onde conheceu Francis Ford Coppola. Nessa época, fez uma série de pequenos filmes, entre os quais um curta, THX 1138, que iria se tornar mais tarde seu primeiro longa-metragem. Após fazer a graduação, fundou o estúdio American Zoetrope, em parceria com Coppola, companhia que tinha por objetivo ajudar os realizadores a criar filmes de forma livre, fora do circuito opressivo de Hollywood. A Zoetrope não teve sucesso, mas com o dinheiro realizado com Loucuras de Verão e Guerra nas Estrelas, Lucas conseguiu montar a sua própria companhia, a Lucasfilm. As subdivisões desta empresa, Skywalker Sound e Industrial Light and Magic, tornaram-se das mais respeitadas em seus campos respectivamente, o de som e de efeitos especiais. Também a Lucasfilm Games, mais tarde rebatizada de LucasArts, é muito bem vista na indústria de jogos de computador. Carreira cinematográfica. George Lucas é um cineasta com uma carreira dominada por roteiro e composição. Além dos 9 curtas-metragens que ele fez na década de 60 do século passado, Lucas também dirigiu 6 grandes produções. Seu trabalho de 1971 a 1977 como roteirista-produtor, o qual estabeleceu como uma figura importante em Hollywood, consiste de apenas 3 filmes. THX 1138. O filme conta a história de 2 residentes de uma sociedade distópica localizada no subterrâneo em um local e época indefinido. A sociedade criada por Lucas apresenta uma visão pessimista de um futuro em que os habitantes são vigiados por androides, obrigados a consumir drogas e onde toda forma de emoção foi proibida. Baseado no curta-metragem Electronic Labyrinth THX 1138-4EB, realizado por Lucas em 1967, quando cursava cinema na USC, o filme foi uma parceria entre o estúdio Warner Bros. E a American Zoetrope, empresa de Francis Ford Coppola. Mal recebido pelo estúdio, foi lançado em pequeno circuito e não obteve sucesso de bilheteria. Devido à abordagem densa e temática, THX 1138 é considerado até hoje como um filme difícil e só obteve sucesso e passou a ser considerado cult após a consagração de Lucas com a série Star Wars. American Graffiti. Realizado em 1973, American Graffiti foi co-roteirizado e dirigido por Lucas. No elenco há nomes como Richard Dreyfuss, Ron Howard e Harrison Ford, que viria a trabalhar com Lucas posteriormente no papel de Han Solo em Star Wars e como arqueólogo Indiana Jones, anos mais tarde. O filme é um estudo de pessoas que cruzavam de carro as rodovias dos Estados Unidos, ao som de muito rock and roll, muito popular durante o Baby Boom ocorrido após a Segunda Guerra Mundial. O filme é um retrato nostálgico das vidas dos adolescentes no início da década de 1960, contado em uma série de vinhetas, apresentando a história de um grupo de adolescentes e suas aventuras no decorrer de uma noite. Com esse filme, Lucas tornou-se o pioneiro dos gêneros filmes teen. Star Wars Episódio 4 – Uma Nova Esperança. Conhecido originalmente como Star Wars, é o primeiro da série a ser lançado, em 1977, e o quarto na ordem cronológica da trama. Foi a maior bilheteria daquele ano, arrecadando 775,3 milhões de dólares, superando o filme Tubarão. A produção, que possui a 34ª maior bilheteria da história, é considerada por críticos como o marco do início da era dos blockbusters, em que o cinema hollywoodiano passaria cada vez mais a se voltar aos efeitos visuais, às grandes campanhas de marketing e ao merchandising, entre outras características. Dentre os muitos prêmios que o filme recebeu, foi indicado a 10 prêmios da Academia de Cinema, o Oscar, incluindo melhor ator coadjuvante para Alec Guinness, como Obi-Wan Kenobi, e melhor filme, vencendo 6 deles. O subtítulo Episódio 4 – Uma Nova Esperança não constava originalmente. George Lucas nem acreditava que continuaria a história, e só foi acrescentado em 1981, depois do lançamento do episódio seguinte, O Império Contra-Ataca. A importância de George Lucas para a cultura nerd. George Lucas, com Star Wars, tornara-se o cineasta independente de maior sucesso do cinema.
Lucas colocou praticamente todo o dinheiro ganho com Star Wars na produção de O Império Contra-Ataca, não se rendendo ao poder dos estúdios. Na verdade, Lucas foi responsável por revitalizar a força daquilo que ele sempre combateu como cineasta independente. A partir de Star Wars e suas sequências, todo um universo de produtos foi desenvolvido, como histórias em quadrinhos, desenhos animados, brinquedos, roupas, etc. Star Wars se tornou uma febre mundial e mesmo após 30 anos de seu lançamento em 2007, a franquia continua forte. O lançamento recente dos últimos 3 filmes da série alavancou mais ainda o que já era um sucesso, conquistando uma nova geração de fãs. Definitivamente, George Lucas mudou o cinema, mas mais do que isso, mudou a cultura ocidental, sendo Star Wars objeto até de livros sobre filosofia e ciências. Star Wars estabeleceu um novo padrão para o cinema de ficção científica, não somente na forma de fazer o cinema de ficção, mas também com a forma de contar história. Lucas baseou-se muito na obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, para definir o papel de Luke Skywalker e de seu pai, Anakin Skywalker, personagens principais de sua obra. Campbell era um conhecido estudioso da obra de James Joyce. Em 1944, publicaram em coautoria com Henry Morton Robinson a resenha A Skeleton Key to Finnegan's Wake, uma chave mestra para Finnegan's Wake, e tomou emprestado de Joyce o termo monomyth, monomito. Nessa obra, Joseph Campbell aborda o monomito, qual, no livro, ele chama de a jornada do herói. O monomito está dividido em 3 seções: partida, às vezes chamado separação, iniciação e retorno. A partida lida com o herói aspirando à sua jornada. A iniciação contém as várias aventuras do herói ao longo de seu caminho. E o retorno é o momento em que o herói volta a casa, com o conhecimento e os poderes que adquiriu ao longo da jornada. Nela, o herói passa por 12 estágios até que seu destino seja cumprido, a saber: mundo comum, o mundo normal do herói antes da história começar. O chamado da aventura. Um problema, um desafio ou uma aventura se apresenta ao herói. Reticência do herói ou recusa do chamado. O herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou aventura, geralmente porque tem medo. Encontro com um mentor ou ajuda sobrenatural. O herói encontra um mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e treina para sua aventura. Cruzamento do primeiro portal. O herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mágico. Provações, aliados e inimigos ou a barriga da baleia. O herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial. Aproximação. O herói tem êxitos durante as provações. Provação difícil ou traumática. A maior crise da aventura de vida ou morte. Recompensa. O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa, o Elixir. O caminho de volta. O herói deve voltar para o mundo comum. Ressurreição do herói. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo que foi aprendido. Regresso com o Elixir. O herói volta para casa com o Elixir e o usa para ajudar todos no mundo comum. O padrão da jornada do herói foi seguido à exaustão por muitos outros filmes, livros, quadrinhos, etc. Muitos filmes produzidos após Star Wars e suas 2 sequências o teve como alicerce, como um standard a ser seguido. Star Wars foi, à sua própria maneira, um divisor de águas. O seu reinado permaneceu de 1977 a 1999, com a estreia do filme Matrix, também um divisor de águas em seu tempo, mas que bebeu muito da mesma fonte de Star Wars, tendo o próprio como uma das inspirações. Conclusão. Bem, esse foi um breve estudo sobre a obra e a vida de George Lucas. Espero que todos tenham gostado e que tenha sido informativo. E desde já, muito obrigado pela atenção dispensada.